Pô, Malafaia, você tá meio empenhado pelos ouvidos aí. Tu acha que eu mandei alguém negociar com o encarregado de negócio? Eu tenho contato direto, pô. E sei que o cara não cede, não adianta, tá certo? Perdeu, quem foi negociar perdeu tempo, ok? Não tenho discussão violenta com filho nenhum meu. Então, essa fofoca, quer dividir o tempo todo. Agora, agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, na CNN, na Globo News. Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão. Os trechos da conversa que você ouviu foram captados de mensagens entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, extraídas de uma investigação da Polícia Federal. O novo indiciamento de Bolsonaro e de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, estampou uma crise de planejamento na direita. Eles foram indiciados na última quarta-feira por coação na ação penal de golpe de Estado, processo no qual o ex-presidente é réu. A Polícia Federal identificou uma ampla produção e propagação de mensagens para as redes sociais por Jair Bolsonaro, apesar da medida cautelar imposta pelo STF que o proíbe de se comunicar por meio das redes. A apuração contou com restauração de dados em celulares apreendidos, como mensagens entre o deputado, o ex-presidente e o pastor Silas Malafaia, que também foi alvo de operação de busca e apreensão. Confira os detalhes com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Olha só, a semana que parecia, não digo tranquila, porque a política nunca é uma semana tranquila, pelo contrário, a situação estava sendo marcada pelas posições e passos no Congresso Nacional mais uma vez, né? E também a gente, até contar aqui um bastidor, a gente estava praticamente com a pauta definida para falarmos sobre a federação entre o União Brasil e o Partido Progressistas, que estão formando aí o maior partido do país. Só que essa pauta vai ter que ficar para a próxima, porque nesta quarta-feira a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, por coação na ação penal de golpe de Estado, né? Lembrando, processo esse que o próprio Bolsonaro é um dos principais réus, né, nessa situação. Só que dessa vez, professor, parece que mesmo preso, Jair Bolsonaro foi identificado aí foi chamado pela polícia de intensa atividade na produção e propagação de mensagens. Mensagens essas que vazaram, pegaram não só Bolsonaro, mas alguns de seus articuladores, entre eles o pastor Silas Malafaia. Vamos começar nossa conversa para falar algo que é necessário. Isso não surpreende ninguém, não é, professor? Não, evidentemente que não. Aliás, essa semana não foi uma semana de política, né? Foi uma semana de lavagem de roupa suja da família, né? Ou seja, a gente percebia claramente que as relações entre Bolsonaro, seu filho e Malafaia era uma situação extremamente não usual, né? Ou seja, era uma relação extremamente interna, era uma coisa de família, e que deu essa repercussão agora que a gente ficou sabendo dos áudios, né? Da maneira como eles se tratavam entre si, né? Isso tudo, de uma certa forma, mostra quem é o Bolsonaro, o que ele deseja, o que ele desejava para o Brasil, e um pouco da índole de seus filhos, né? Ou seja, pessoas que não têm muita bom senso, não são políticos, né? Aliás, o próprio Bolsonaro definiu que o Eduardo ainda, apesar de ter 40 anos, ele ainda é muito imaturo, né? E aí é lamentável tudo isso que a gente assistiu. A gente sabia de tudo isso, né? A gente sabia, mas é lamentável a gente
ter acesso a tudo isso. Essa fala do Bolsonaro ao chamar o filho de imaturo, né, foi durante uma entrevista dele pro site Poder 360, se eu não me engano. E essa entrevista ela deu alguns, vamos dizer assim, ela acabou explodindo de algumas formas bem destrutivas dentro do próprio bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, teve uma flagrante mensagem, né, de texto para o pai, mostrando toda a irritação e chamou atenção na tarde da quarta-feira quando essas imagens, esses prints vieram à tona, pela forma como trata o pai, mas aí, como o senhor acabou citando, aquilo que a gente já sabia, né, a forma como eles se tratam, mas a irritação dele porque ele se sentiu desprestigiado pelo pai, que naquele momento havia privilegiado Tarcísio de Freitas, que era o ápice ali das críticas de Eduardo Bolsonaro ao governador de São Paulo e tido aí como um possível presidenciável, só não sabemos se com as bênçãos de Bolsonaro ou não. Nas trocas de mensagens, a polícia rastreou trechos em que o deputado aborda o pai sobre o apoio dado ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, abrindo aspas para Eduardo Bolsonaro. Eu ia deixar de lado a história de Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. VTNC, seu ingrato do... E aí vem um palavrão. Na sequência, outra mensagem. Palavrão, aqui. E você ainda se ajuda a se... Palavrão, aí. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, por que você me joga para baixo? Quem vai se... Palavrão, é você. E vai decretar o resto da minha vida nesta... Palavrão, aqui. Tenha responsabilidade. Só que essa entrevista, professor, ela coloca também o próprio Malafaia. Aliás, o Malafaia ontem deu mais um show de horrores em pleno aeroporto, quando ele teve aí a documentação retida, né, o celular retido e tudo mais, e deu uma mini entrevista coletiva ali. E, na verdade, entrevista coletiva não, né? Ele deu uma declaração toda, o famoso fora da casinha, né? Principalmente por se tratar de um líder religioso. Apreender meu passaporte, eu não sou bandido! Apreender meu passaporte, aprender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha, que eu não tenho medo de nada. Conversa com o Bolsonaro, eu tô proibido de falar com eles e não posso falar o que é, porque eu tô proibido, que é o seguinte, que até meus cadernos de mensagem foram apreendidos, que eu anoto as minhas mensagens e escrevo mensagens da Bíblia, estão apreendidos. Isso é uma vergonha. Quem sou eu para orientar Eduardo Bolsonaro? Conversas com ele. Que conversa é essa? Tá vazando? Estão vazando? Quer dizer que a polícia, a Gestapo de Alexandre de Moraes de Brasília, vaza as coisas antes de eu saber? Quem sou eu? A posição de Eduardo é dele. Eu apenas comento. De vez em quando eu meto o pau, digo, tá errado. Mas, professor, além da forma, mas o que foi tratado entre eles chamou muita atenção. Voltando ao Eduardo Bolsonaro, que se mostrou desprestigiado, parece que não há entre... Vamos pegar esses três personagens, mas a gente pode pegar até outros, né? Mas pegar esses três, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o próprio pastor Silas Malafaia, não há entre eles, parece uma única linguagem ou planejamento como agir nesse momento, porque Bolsonaro, por um lado, falava bem de Tarcísio, Eduardo tentava puxar para ele o holofote, e continua tentando puxar para ele o holofote, né? E o próprio Silas Malafaia criticando o Bolsonaro não só por ter citado Tarcísio, criticando também o próprio Eduardo, porque para Malafaia é a vez do Bolsonaro, ou é a vez não, né? Mas Bolsonaro tem que continuar se colocando como plano A, plano B, plano C, plano D, né? E vem teu filho babaca falar merda
dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso, dele um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio do cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Como a gente fala em política, né? A cozinha do Bolsonaro era de pior qualidade possível, né? Esse filho dele está provado que ele é um desequilibrado. O Silas Malafaia é aquele fanfarrão, né? Ou seja, que utiliza a índole, a má fé desses evangélicos para se promover, né? Politicamente. Ou seja, está sempre do lado do poder. E o Bolsonaro, todo mundo sabe quem ele é. Um indivíduo sem cultura, sem postura política, né? Ou seja, o que mais me espanta, Francisco, é que a sociedade não consegue enxergar essas coisas. Ou seja, o Bolsonaro é uma pessoa desqualificada. E eu acho, e agora estou chegando à conclusão, que o Trump entrou numa fria. Não só o Trump, como o Marcos Rubio, porque eles achavam que esse filho do Bolsonaro, que está lá, o Eduardo, era um líder aqui no Brasil. Ele não é nada, ele é às custas do pai dele. Teve 1 milhão de votos em São Paulo, porque é filho do Bolsonaro. Ele não tem bagagem política, não tem bagagem profissional, ele não tem bagagem nenhuma. Ele é um bom vivan, né? Quer dizer, vive às custas do prestígio do pai. E eu acho que confiaram muito nele e perceberam que, na verdade, eles foram usados pelo Bolsonaro, né? pelo Trump. Eles estão sendo usados pelo Trump. E o Trump, de uma certa forma, percebeu que entrou também numa canoa furada. Ou seja, ele tem a leitura do Bolsonaro pelo filho, mas não na realidade, não dos aspectos constitucionais do Brasil, como é que funciona a justiça, diante da repercussão que o mundo inteiro está tendo a favor do Brasil. Né? Todos os tribunais, a Europa, todos os clientes do Brasil, de uma certa forma, estão criticando a atitude do Bolsonaro com referência, primeiro, com o único país do mundo que tem uma tarifa de 50% e que não foi negociado. Ele não quer negociar. Porque, na verdade, eu acho que é isso. Ele não quer negociar porque ele sabe que ele entrou numa barca furada. Ele pode ter uma série de contrapontos do presidente Lula explicando para ele como é que aqui no Brasil o poder judiciário é independente do poder executivo. Nos Estados Unidos, não. Isso é importante a sociedade entender, porque no Brasil tem governo e tem chefe de Estado. Essas duas funções estão explícitas na Constituição. Nos Estados Unidos, o chefe de Estado é chefe de governo. Ou seja, ele manda no judiciário. Tanto que o judiciário de lá dos Estados Unidos está fazendo o que ele quer. E não está insurgindo contra ele. Aqui no Brasil, não. Pode ter uma influência política. Mas um presidente da República chegar e dizer para o tribunal, eu quero uma sentença nesse sentido, é muito difícil. Porque são 11 pessoas, 11 cabeças. E 11 pessoas que pensam diferente. Então, a impressão que eu tenho, que todo esse nervosismo, essa coisa toda que está aparecendo agora, é exatamente, eu acho que eles foram longe demais e o Trump embarcou numa canoa furada. Eu acho que sim. Não que ele vá voltar atrás, não, ele vai continuar. Mas talvez não com essa... Porque a ideia do Trump, o que era? Era ter um candidato de direita no Brasil e esse candidato de direita ser eleito presidente do Brasil. É isso que era o objetivo dele. E ele percebeu que o Bolsonaro não tem capacidade para isso. A família, né? Ou seja, não é uma família politicamente formada, ele não tem força. O Bolsonaro nasceu do antipetismo, né? Do antilulismo, mas não tem nenhuma base política, ideológica,
para dizer que são de direita. E nem esses pretensos candidatos que estão aí também são líderes de uma direita concisa, como a gente teve no passado. A gente tinha uma UDN fortíssima e tinha um PSD fortíssimo. Ou seja, a direita no Brasil se disputava entre duas correntes, a UDN e o PSD. No Brasil hoje não tem direita. Quem é direita no Brasil? Não existe direita no Brasil. Tarcísio nasceu ontem. O Tarcísio entrou na política. Aliás, falei Tarcísio, eu confundi com Narciso, né? Então, na verdade, esses caras são todos narcisistas. É isso mesmo. Eles estão só olhando a figura deles, mas eles não têm essa projeção nacional, do qual, então, o Trump não tem candidato, porque a família não tem capacidade. Bolsonaro, que ele acreditou que poderia ser. E os candidatos que estão aparecendo não têm nenhuma projeção nacional. Essa é a grande verdade. E o Lula subindo, né? Por quê? Porque tudo isso reforça a figura do Lula. Você vê que na quarta-feira o governo do presidente Lula havia tomado uma derrota no Congresso ao ver sob seus olhos. Na verdade, quando piscou, não notou e viu ali a comissão que vai apurar a questão do INSS trocar de mãos. E a oposição havia conseguido uma vitória, né, de terça para quarta-feira, só que na quarta-feira é essa bomba com relação ao novo indiciamento de Bolsonaro, o vazamento dessas conversas. E nesse relatório há algumas avaliações, inclusive o senhor estava citando o próprio Tarcísio, né? O Centrão já começa a fazer algumas contas de que Tarcísio, claro, sob os olhares do Centrão, teria saído fortalecido desse relatório porque ainda é alguém daquele lado, mas não quisto por quem está em volta a Bolsonaro, né? Então é meio que daria uma, entre aspas, distância de imagem do bolsonarismo que o Tarcísio precisa, mas parece cada vez mais ser receoso de dar esse passo para se distanciar. E por outro lado, claro, na opinião pública e da forma como isso está sendo coberto pela grande imprensa, esse indiciamento caiu com um momento correto para o governo Lula, que vê o nome de Bolsonaro estampado e enfraquecido, né, nesse momento, quando a expectativa era outra, porque o governo Lula enfrentava crise em cima de crise em cima de crise. O professor, o senhor citou o próprio Trump como alguém que parece que está notando, que parece ter feito a aposta, parece não, né, fez uma aposta errada, mas o próprio Eduardo Bolsonaro nas conversas ele cita isso, né? Um receio de até mesmo uma certa pressão sobre o Jair Bolsonaro. O Eduardo tem falado sobre se não tiver alguma atitude mais rápida do seu pai, pode ser que Trump meio que perca a paciência e decida arrumar para outro caminho. E o próprio Silas Malafaia também faz isso, né? Havia uma pressão ali nas conversas entre eles de que Bolsonaro precisava gravar o vídeo, né? Por diversas vezes o áudio mostra isso. Gravar o vídeo e o Bolsonaro falando, olha, eu não posso gravar o vídeo ali, aqui e tal. Claro, com certeza por uma avaliação e um apontamento de seus advogados. Porque lembrando, o Bolsonaro está em prisão, né? É uma prisão domiciliar, mas está em prisão. Não deveria estar trocando, inclusive é por isso que acabou sendo indiciado, porque está trocando mensagens quando não poderia, está encaminhando vídeos quando não poderia, né? E outro lembrete, este é um outro processo, né? Não é o processo pelos atos golpistas que vieram, né, e tomaram parte do grupo de Bolsonaro pós resultado das eleições e que culminaram ali no 8 de janeiro. Esse processo, esse inquérito teve início em maio, já com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, até pela atuação dele. Então, professor, parece que os Bolsonaros, né, o clã, parece cada vez mais pagar para ver, né? Porque ainda há essa aposta de que no final das contas, o chamado, inclusive, eu até achei engraçado, né, chamado de número 1 pelo Eduardo Bolsonaro, que seria agora o número 1 é o Trump, né? Vai sempre proteger
o clã Bolsonaro. Eu falo que eu mais tenho feito, Marta, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não ser onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo que você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. A aposta ainda é essa, né? Eles têm uma esperança que os Estados Unidos faça alguma menção. Mas eu acho que a posição que o Brasil teve perante o mundo, ou seja, o mundo fez uma leitura sobre o que está acontecendo com o Brasil, não só, né, a Europa, a China, a Rússia, ou seja, eles têm uma noção exata do que está acontecendo aqui no Brasil. E isso repercutiu muito mal. E eu acho que é por isso que o Trump, de uma certa forma, ele não pode voltar atrás, né? Senão seria uma coisa assim muito cachapante para ele, né? Depois de tudo aquilo que ele fez. Mas eu acho que o Trump percebeu que a direita, não existe a direita no Brasil. No Brasil existe o quê? Existe um grupo que é contra o PT, contra o lulismo, antipetismo e antilulismo. Então, ele não tem candidato para apostar. A família, ele agora, o clã, como você classifica, está nu. Ou seja, todo mundo sabe quem é esse clã. Né? É o clã da pior espécie possível. E ele não sabia desses detalhes. Ele está sabendo agora, porque, na verdade, ele pega informações que vêm dos seus assessores. Né? E o Eduardo chega lá, conta uma história, o raciocínio deles, a maneira como ele quer mudar o mundo, ele acha que ele tem todo esse poder. Essa sentença que o Dino deu agora, a respeito, não foi a respeito da lei Magnitsky, mas foi sobre a questão do Brumadinho, sobre uma ingerência da Inglaterra no Brasil, lá naquele acidente da indenização do povo lá de Brumadinho. Ele deu uma passada em que o mundo está começando a pensar. Que história é essa? De um país definir o cidadão do seu país como uma pessoa não grata ao mundo, não aos Estados Unidos. O que os Estados Unidos pensam que ele é? Né? Então, isso está repercutindo extremamente mal, porque o Trump, o sistema do Trump é isso. Ele veio com esse monte de sanções, essa coisa assim absurda, que as pessoas não pensam. As pessoas parecem que querem, de uma certa forma, se safar desse turbilhão. E aí, quando a coisa passa, as pessoas começam a pensar. E falam, peraí, tem algo errado nessa situação. Não é assim que se faz. Então, o Trump queria que a direita ganhasse as eleições, ia fazer de tudo. Mas qual é o candidato da direita? Não tem. Então, nós vamos ter o quê? Lula e Bolsonaro. Porque esses candidatos, pretensos candidatos que estão aí, terão um grande problema se associarem ao Bolsonaro. Ou não? Ou será que a sociedade brasileira é tão assim, leniente que não consegue dirimir as coisas? Ou seja, são pessoas que se apoderaram do poder, usaram da boa-fé da sociedade e que não tem nada para dizer. Ou seja, uma gente, inclusive, não confiável. Então, eu acho que o Trump, de uma certa forma, percebeu isso também. Agora eu digo a você, o que vai acontecer? Pode ser o Tarcísio, pode ser o Caiado, qualquer um desses candidatos é Bolsonaro contra o Lula. Agora, será que eles vão querer tirar a fotografia ao lado do Bolsonaro? Será que o Bolsonaro vai dizer que apoia este candidato? A direita tem um problema seríssimo no Brasil.
porque ela não vai conseguir se livrar da questão de Bolsonaro. E a sociedade está percebendo claramente que Bolsonaro não era aquilo que se imaginava. Não só por ele, mas pelo que está ao lado dele. Gente da pior espécie. Isso acho que é um freio na direita. E a direita vai ter que pensar seriamente como que ela vai se apresentar nas eleições em 26. Muito bem. Professor, já quero agradecer ao senhor por mais um bate-papo. A gente, como eu disse no começo da nossa conversa, tivemos que trocar a pauta do Linha Política dessa semana pelos fatos desta quarta-feira, né? A gente está gravando aqui na quinta, um dia depois do indiciamento, mais um indiciamento de Jair Bolsonaro e também do seu filho Eduardo Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos. Professor, muito obrigado pela conversa e, claro, né, a gente vai aguardar o que vai acontecer, o que vem por aí com relação a esse assunto e outros, e também saber, né, porque saiu ontem a pesquisa Quest, mas eu já acho que ela já está defasada, né? Porque os fatos de agora foram tão, vamos dizer, eles caíram, de novo utilizar esse termo, né? Eles caíram tanto como uma bomba que eu acho que essa pesquisa era já republicada, praticamente defasada, porque a realidade depois das notícias da quarta e da quinta-feira devem ser outras. A própria Quest mostra, né, que hoje Lula ganharia de todos. Pois é. Ganharia de Bolsonaro, ganharia do Tarcísio, ganharia de todos. Antes dessa imbróglio todo aí dessa semana, né? Bom, olha, Francisco, nós vamos ter o ano de 26 das piores campanhas políticas que o Brasil já assistiu, na minha opinião. Também acredito nisso. Professor, muito obrigado pela conversa de hoje, viu? Um abraço, Francisco. Tudo de bom para você e um abraço a todos aí. Um abraço, até mais. Essa foi a edição número 65 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL e da TV Globo. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Elza Henrique.